Olá, minha gente do canal do Átila Borborema no YouTube. Estamos na Barra do Caí, uma praia de grande valor histórico no litoral norte do município de Prado. Estamos na Barra do Caí, uma praia com uma historiografia importantíssima para o Brasil, no litoral norte do município de Prado, no extremo sul da Bahia. Aqui é um ponto de visitação obrigatório para quem vem conhecer a Costa do Descobrimento ou a Costa das Baleias. A Foz do Rio Caí deixou de pertencer ao território de Porto Seguro em 2 de agosto de 1896, por ocasião da emancipação político e administrativa do município de Prado. Portanto, hoje a Foz do Rio Caí está em território de Prado. Então vem comigo conhecer um pouco mais das belezas e da história da Foz do Rio Caí. A Barra do Caí é uma praia de grande valor histórico porque foi aqui na Foz do Rio Caí que os descobridores portugueses primeiro fizeram um pit stop por 48 horas antes do desembarque em Porto Seguro e em Coroa Vermelha, em abril de 1500. Este local é ponto do primeiro ancoradouro da Armada de Pedro Álvares Cabral, onde o subcomandante da esquadra, o capitão Nicolau Coelho, foi o responsável de promover o primeiro contato com os índios Pataxó, e onde avistaram o monte do Parque Nacional de Monte Pascoal, terras que só 400 anos depois seriam desmembradas de Porto Seguro, primeiro para formar o território de Caravelas e posteriormente para formar o município de Prado. O escrivão português Pero Vaz de Caminha muito bem descreveu a geografia desta região da Foz do Rio Caí em sua primeira carta ao rei de Portugal, Dom Manuel, como a primeira porção de terra avistada pela tripulação de Pedro Álvares Cabral. Ao cair da tarde de quarta-feira do dia 22 de abril de 1500, a esquadra cabralina, depois de 44 dias de navegação, finalmente ancora às margens das águas mornas do Recife de Corais dos Carapebas, a 6 quilômetros da terra, e avista uma larga costa marítima com barreiras e falésias sob a foz de um rio sombreado por um monte aos fundos. Na manhã de quinta-feira, do dia 23 de abril de 1500, cumprindo determinação de Pedro Álvares Cabral, o experiente capitão Nicolau Coelho, sobre uma embarcação de menor proporção, navegou com sua equipe até a foz do rio para tentar estabelecer confabulação com cerca de 20 índios curiosos que estavam sobre a praia. Apesar das tentativas, nenhum diálogo foi possível ocorrer, embora a ideia de jogar um espelho em direção aos despidos índios fora bem sucedida. Na manhã seguinte de sexta-feira, dia 24 de abril de 1500, houve a partida seguindo a direção do vento ao norte do litoral, à procura de um porto seguro, para que a esquadra ancorasse definitivamente, até porque o litoral da Foz do Rio Caí nunca foi e até os dias atuais ainda não é
um atrativo muito concorrido por não ter local seguro para fundear embarcações. O Porto Seguro é uma contenção natural de pedras, que parece delimitar a área, mas na verdade tem a função de proteger o acervo da força das marés. Mas antes da partida, Cabral decidiu enfatizar o local do ancoradouro de Carapebas e louvou ao lambari carapeba, um peixe prateado de boca protrátil que só vive em regiões marítimas de água quente, assim ficando registrado Recife de Corais dos Carapebas. A Foz do Rio, onde se deu o primeiro contato dos portugueses com os índios Pataxó e Tupiniquins, que aqui viviam, o capitão Moro Pedro Álvares Cabral batizou de Foz do Rio Caí em tributo ao horário em que a esquadra chegou para promover tal descoberta ao cair da tarde daquele 22 de abril, e também em razão do estado íngreme da praia, cujo declive até hoje se mantém. E em homenagem àquela semana de Páscoa, o monte visualizado aos fundos da foz foi cristianizado de Monte Pascoal, embora esteja a 28 quilômetros de distância da foz, mas quando visualizado na proporção do mar para a terra, você adquire uma visão singular e enxerga o monte numa proximidade ímpar bem aos fundos da Foz do Rio Caí, igualmente os portugueses enxergaram em 1500. O pouso seguro é encontrado após a esquadra cabralina navegar mais de 10 léguas, 65 quilômetros. O local foi denominado de Porto Seguro por Cabral, onde reabasteceram de água e lenha na foz do Rio da Vila, e um maior contato foi possível se promover com os índios da localidade. Uma vila de choupanas foi visualizada no alto, onde é hoje o centro histórico da cidade de Porto Seguro. Em 26 de abril de 1500, Cabral ordenou que todas as naus e caravelas subissem ao norte 16 quilômetros e fossem para a foz de um rio que possuía um pouso seguro ainda mais seguro, e lá mandou então que um altar muito bem arranjado fosse erguido da parte emersa do ilhéu de Coroa Vermelha, onde ficariam ancorados por 6 dias. Ali, Frei Henrique Soares de Coimbra celebrou a primeira missa do dia 26 de domingo de Páscoa, junto com os demais frades e capelãs, feito que se repetiu em 1º de maio na foz do rio Mutari, e no dia 2 houve a partida das tripulações. A Foz do Rio Caí, símbolo principal do descobrimento do Brasil, só deixou de pertencer ao território provinciano de Porto Seguro 355 anos depois da descoberta do país, porque no dia 23 de abril de 1855, a Foz do Rio Caí passou a integrar ao território de Caravelas, o terceiro município emancipado na costa do descobrimento. A Foz do Rio Caí pertenceu a Caravelas por 41 anos, até que em 20 de julho de 1896 passou a vincular-se ao município de Alcobaça. Mas 22 dias depois, o município de Prado foi criado em 2 de agosto de 1896 e o limite territorial de Prado foi em direção ao norte, até o rio Corumbau. E a Foz do Rio Caí, que ficou antes do limite, passou definitivamente a pertencer desde então ao município de Prado. A sensação de estar redescobrindo o paraíso é intensificada quando do oceano se vê despontando o Monte Pascoal, no meio da mata virgem e aos fundos da Foz do Rio Caí. E alguns desafios dignos de exploradores são impostos pela região, como os quilômetros de estrada de terra que você precisa percorrer e vencer os obstáculos pelo caminho, tem a sensação de ter alcançado o paraíso, além da falta de infraestrutura da prestação de serviço, como postos de combustível e agência bancária, por exemplo. A Barraca da Glória é a única estrutura encontrada na praia da Barra do Caí, com um restaurante à beira-mar ao lado de uma lagoa de água doce e muita sombra. Apesar da sua beleza encantadora e da sua biografia na costa do descobrimento, a história de Prado só passou a ser recontada a partir de 1993, quando da posse do prefeito Leopoldo de Souza Mendes, quando o Prado se tornou realmente conhecido mundialmente por meio de campanhas publicitárias que mostravam a verdadeira origem do município na história do descobrimento do Brasil. Tanto que em abril de 1996, o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, reconheceu o esforço do prefeito Leopoldo Mendes e, em visita a este local,
determinou que a história da Foz do Rio Caí voltasse a ser contada nos livros didáticos brasileiros e a batizou de forma oficial de primeira praia do Brasil. O município de Prado, que é o maior litoral da Bahia, com 84 quilômetros de praias, é também o terceiro maior polo turístico do estado e é ainda o município do extremo sul baiano, depois de Porto Seguro, que mais atrai gente do mundo inteiro para provar sua culinária e conhecer suas belezas naturais de Cumuruxatiba e Corumbau. O turista também pode fazer passeios de escuna até os recifes, mergulhos ecológicos, pesca submarina, passeios na Mata Virgem, refazer o percurso da esquadra de Pedro Álvares Cabral em uma bela escuna a partir de Cumuruxatiba até Corumbau ou Porto Seguro. É uma aventura que fará todo turista sentir-se no tempo das caravelas. Por sinal, um mergulho no Rio Caí é a melhor dica deste atrativo, pois suas nascentes advêm dos Parques Nacionais do Descobrimento e do Monte Pascoal, com águas absolutamente limpas. Desta forma, o Rio Caí ainda mantém características da época do descobrimento do Brasil. A Foz do Rio Caí está a 47 quilômetros ao norte da cidade do Prado, a 15 quilômetros do balneário de Cumuruxatiba e a 28 quilômetros da Pedra do Monte Pascoal, que olhando do mar para a terra, o monte está bem aos fundos das falésias, fazendo sombra na praia, numa pura ilusão de ótica, e até hoje a mesma perspectiva de visão em que tiveram os portugueses em 22 de abril de 1500, nós continuamos tendo.